No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35. Graças a Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, aleluia. Versículo 35 e 36. Vamos ler a palavra de Deus que está bendecida, em nome do Padre e do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, creer solamente. Amén. Podemos tomar asiento. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Este tema, mientras meditaba, cuando llegó este versículo, me estremeció la alma. Podemos explicar así: me estremeció el alma, porque dice, ¿cómo es posible? Un hombre, estamos a hablar de la historia de Jairo, pero antes de mensaje, el tema de hoy va a ser la fe cuando todo parece perdido. Porque a veces tenemos fe, mas quando tudo parece perdido, perdemos a fé, perdemos a paz, perdemos o controle, perdemos todo, não? Pero vamos ver, com a ajuda do Espírito Santo, a fé quando todo parece perdido, quando já não há esperança, quando já não há sonho. Aí, Jesus disse: creer solamente. Vimos que Jairo era um homem, diz a Bíblia, que é um principal da sinagoga. Podemos dizer, era uno que enseñaba en la sinagoga. Sinagoga significa la iglesia, una congregación. Antiguamente llamaban de sinagoga, donde se reunían todos. Entonces Jairo era uno que le enseñaba en la sinagoga. Daba la palabra de Dios en la sinagoga. Dice la Biblia, podemos leer versículo 21, Marcos 5, a partir de 21, para desarrollar un poquito el tema. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunía alrededor de él una gran multitud. A él estaba junto al mar. Vimos capítulo 5 de Marcos, conta una historia, podemos decir, complejo, ¿no? Capítulo comienza versículo 1, dice que Jesús va de una barca para una ciudad, Cafarnaum, y cuando llega ahí encuentra un hombre endemoniado. Él cuando ora para el hombre no expulsa demonio, entra en el cerdo. Y personas de esta ciudad le echan. Dice: Jesús, fuera de aquí, no necesitamos de ti. Dice la Biblia: Jesús entra en la barca otra vez y regresa para esta ciudad. Y cuando llega ahí, saliendo, pasando ahí otra vez de barca, en la orilla del mar, un pueblo rechazaba, ahí otro pueblo se reunía hacia él. Versículo 21, 22 dice: vino uno de lo principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Jairo lo vio y postró a sus pies. Y versículo 23 dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y ponga las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aleluya. El hombre Jairo era uno de los principales de la sinagoga, tenía podemos decir, una persona conocida en la ciudad, una persona de un estado grande, valioso. Ahora en este momento él se olvidó de todo, se postró delante de un hombre, mas no sabemos cuál es el hombre, que se llama Jesucristo, el hombre que tenía un nombre sobre todo nombre. En aquel entonces dice la Biblia que él se postró delante de Jesús, delante de toda la multitud, lo estaba viendo. Él quitó la vergüenza, ¿no? Quitó su currículo, no importó nada como era, se humilló, se postró. Y dice la Biblia que rogando Jesús, dice: ven a mi casa,
ponga a mão sobre minha hija, porque está agonizando. Em outras palavras, está moribunda, está a ponto a morte. Venha a minha casa e ponga a mão sobre ela e ela sanará. Ele tinha fé. Ele creia que Jesus podia chegar a sua casa e será sanar a sua hija. E diz a Bíblia que Jesus, nesta condição, versículo 24, diz: e foi, pois, com ele. E em seguida, uma grande multitud lhe apertava. Podemos dizer, em outras palavras, que Deus não rechaça a oração. Aleluia. Quantos seguem aqui? Aleluia. Porque estava vendo o cortejo, não? Glória a Deus, aleluia. Isso é bueno. Mas também passou com Jesus Cristo. Via a multitud, lhe apertava. Mientras ele orou, podemos dizer em outras palavras, já orou, prostrou-se, orou, clamou, suplicou a Jesus. Podemos dizer que a fé vem também com a oração e rogo e súplica. Quem tem fé, tem que orar. Porque uma pessoa, se não ora, não tem fé. E se não tem fé, não vai orar. Se eu não creio em Deus, como vou pedir a Deus algo? Há que crer, há que ter fé para pedir. Então, se Jairo quis, se postrou, pediu ajuda a Deus. Porque disse, solamente se Deus chega a sua casa, sua hija vai ser sanada da enfermidade que tinha, do problema que estava atravessando. Diz a Bíblia que Jesus disse: vamos. Qualquer pessoa que pide a Jesus a invitação, ele não vai rechazar. Ele aceita a invitação. Por isso, neste momento, nesta festa que estamos vivendo, temos que estar muito atentos. Porque às vezes nós outros estamos preocupados com a festa, com a comida, corre, que vai ser, e não invita a Jesus a sua casa. Hace de todo e olvida de Jesus Cristo. Uma vida sem Cristo é nada, vazio. Disse que Jairo sabia que era Cristo. Ele conhecia a Escritura porque ele ensinava na sinagoga. Mas neste momento, estava a passar um momento difícil em sua casa, sua família. Vemos que ele reconheceu quem era Jesus. Sabia que somente ele podia sanar sua filha. Ele pôs a fé em ele, se postrou e pediu ajuda. E Jesus não rechazou. Ele disse, vamos. Diz a Bíblia, versículo 24, diz, e foi com ele. Aleluia. Podemos dizer, a fé vai acompanhada de la oração e súplica. Porque quando nós oramos, suplicamos a Deus, Deus não vai rechazar nossas orações. Nossas petições, Ele sempre nos ouve e vai com nós outros. Diz a Bíblia, clama a mim e eu te responderei. Se nós outros clamamos a Deus, Deus nos vai a responder. Amém? Glória a Deus. Diz que Jesus foi com ele. Jesus aceitou a petição e foi à sua casa. Podemos dizer, em qualquer situação que estamos vivendo, de luta ou de abundância ou de fracasso, se invitamos a Jesus, Ele vai com nós outros. Podemos ler versículo 25. Podemos ver que Jairo estava a procurar um milagre. Jairo sabia que necessitava ajuda urgente de Jesus Cristo. Diz a Bíblia, versículo 24, diz: foi pois com ele e seguia uma grande multitud e lhe apertava. Pero uma mulher que desde hacía 12 anos padecia de flujo de sangue. Ela tinha um flujo de sangue, em outra palavra, tinha hemorragia. O sangue saía, e não só sangue, também podemos dizer que tinha dolores também. Uma mulher, quando está no seu estado, no estado de costume de mulheres, e solamente suele ser 3, 4 dias. Há outras que podem chegar hasta uma semana. Pero ela chegou 12 anos. E naquele entonces podemos dizer que ela era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa rechazada por el pueblo e também por la sociedade. Ela não podia reunir-se com nadie, mas há 12 anos de sofrimento, de dolor. Neste momento diz a Bíblia que
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. Salud. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba a peor. Una persona realmente não, porque quando está malo, buscamos ajuda em qualquer lado. Diz a Bíblia que ela aparecia muito, foi a médico, buscando soluções, como se podemos dizer, tomou injeções, pastillas, isso de todo, pero nada, el sangre se seguía corriendo. Y versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocar tan solamente su manto, seré salvo. Glória a Deus. Vamos para um momento para não mesclar a mensagem. Versículo 25, não diz que uma mulher desde 12 anos padecia fluxo de sangue. A palavra padecia significa experimentar um dano ou dolor físico ou moral. Quando alguém diz essa pessoa se padece de algo, é porque essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa está sofrendo algo físico e moral também. Ela tem a luta interior e também tem a luta exterior. Os que veiam ela, lo passava de largo, mirava raro. E sabemos também como a sangre huele mal, não? Mesmo pescado, se tu pega um pescado fresco, escama, dia seguinte, se não joga a vassoura fora mesmo dia seguinte, olor de sangue, toma toda a casa. Então, ela sofria isso 12 anos, echando sangue. Experimentava todo. Ela não sangrava solamente, também tinha dolor, tinha vergonha por suas condições. Aquele entonces era uma mulher considerada imunda, apartada da sociedade, apartada da gente. Por sua própria condição, não lhe dava esse valor de acercar a gente, por sua condição. Pero todo começou a cambiar quando ouviu falar de Jesus Cristo. Quando ouviu falar de Cristo, diz a Bíblia que ela, versículo 27, diz: quando ouviu falar de Cristo, de Jesus, vino por detrás, entre a multitud lhe tocou, porque dizia: se tocara tão solamente seu manto, serei salva. Porque ela, quando ouviu falar de Cristo, eu imagino que ela parou a pensar. Ela criou uma imagem de Jesus Cristo. Ela viu ela tocando, diz a Bíblia, solamente pensava, disse: solamente toco seu manto, serei salvo. Ela disse: não hace falta que ele me veja, não hace falta que ele me toque, eu vou tocar a ele. Se eu logro tão solamente tocar seu manto, serei salvo. Essa é a fé, irmão. Esta é a fé. Porque ela, quando pensou, disse: quando eu falar de Cristo, seu pensamento começou a cambiar. Suas ideias. Ela começou a dizer: há esperança. Há uma oportunidade para mim. É certo que eu experimentar o médico, experimentar em todo, pero agora já não tem solução. Ouvi falar de Cristo, esse Cristo que sana, que restaura. Hoje, tão solamente se toco o seu manto, serei sanado. Não sabemos onde ela estava. Não sabemos, a Bíblia não explicou onde ela estava, com quem estava, porque nessa condição seguramente que tinha alguém que lhe cuidava também. Porque quando a pessoa perde muito sangue, padece a enfermidade, podemos dizer que estava débil. Não tinha força suficiente para caminhar solo. Não tinha essa capacidade de enfrentar a multitud para chegar hasta onde estava Cristo. Pero ela criou uma imagem, uma força, disse: se tão solamente eu tocar seu manto, serei sanado. Amém. Às vezes nós outros temos fé, temos certeza, mas não queremos acionar. Porque podemos dizer que a fé também requer que ação e movimento. Amém. Quando uma pessoa tem fé, tem que mover-se,
tem que reaccionar. Não tomamos a fé e estamos aqui cruzar e disse, não, eu tenho fé. Por exemplo, se você não tem trabalho, disse, tenho fé. Alguém me vai chamar. Nadie não te conhece. Ou, por exemplo, não tem comida e quer em casa, tenho fé. Alguém me vai trazer comida. E não vamos ver nada porque não reaciona. É mais fácil, às vezes é bom chamar alguém, mover-se e dizer, não tenho nada, me ajuda e tal. Assim automaticamente Deus move pessoas para ajudar-te. Então temos que reaccionar. A fé requer ação e movimento. E não só, podemos dizer também resistência. Porque ela, com esta debilidade física, moral, tinha que buscar força na fraqueza para chegar a Jesucristo. Porque vimos quando alguém ouve falar de Cristo, a gente não conhece. Porque ela disse, ouvir falar, ela não conhece a Cristo. Solamente ouvir falar llenou o coração de fé. Quantos de nós outros ouvimos falar de Cristo? E nosso coração sigue duro, sigue vazio. Não queremos llenar nosso coração de fé. Não queremos reaccionar. Não queremos atuar. Não queremos dizer, porque às vezes, como digo, um dia, cada um, me gusta sempre dizer isso, cada um experimenta a Deus. Entra em tu quarto, tua habitação, será tua porta, diz, Senhor, se tu insiste, mostra-me. Tu verás que Deus vai apresentar a tua casa. Deus apresentará, irmão. Deus é real. Como estamos a ver um ao outro assim, tu se pede a Deus, tu verás a Deus. E por favor, não venha dizer que tem medo, porque vai aparecer. Na forma que tu espera, mas vai aparecer Deus, vai aparecer em tua casa. Porque quando busca a Deus, habla, clama a Ele, Ele vai ouvir e vai apresentar em pessoa. Porque nosso Deus não cambia, Ele nunca nos deixa abandonados. E disse versículo 29, disse, e em seguida a fuente de sua sangre se secou, e sentiu que seu corpo que estava sana de aquele açoite. Uau! E quando a Bíblia diz açoite, e por cada palavra, porque ela disse açoite, e Jesus, quando lhe sana, também disse lá mesmo, livre de seu açoite. Porque a palavra açoite, podemos dizer antigamente, quando alguém fala de açoite, é um latigaço, não? De romanos, quando preparava as vergas assim, com piel por punta, ponia gero, tornillo, algo assim para dar à pessoa. E açoite é um castigo que ela levava. Cada vez que ela caminhava era um golpe que ela sentia de seu corpo, dolor, descaimento, fraqueza. Pero ela llenou desse valor, disse, então solamente toca Jesus e ele sana. Diz a Bíblia que ela logrou chegar aí e tocou a Jesus Cristo. E quando ela toca Cristo, diz a Bíblia, que automaticamente a fonte se secou. Ela sentiu completamente sana. Eu creio que ela sentiu hasta mais força. Ela sentiu que não estava igual. E Jesus, diz versículo 30, diz, logo Jesus, conhecendo em si mesmo, e que o poder que havia salido em ele, volviendo-se à multitud, dijo, quem ha tocado mi vestido? Glória a Deus. E aqui me dá muito mensagem. Porque Jesus não solamente falou esta palavra para atrair a atenção ou para trazer um despertar a seu discípulo, não somente, mas também para trazer uma enseñança ao discípulo. Porque ela recebeu sua sanidade oculta, ninguém sabia. Jesus sabia. Jesus sabia quem era também, porque Jesus era Deus. E Jesus disse, quem me ha tocado? Quem tocou meu vestido? Os discípulos automaticamente disseram, como é possível? Tanta gente. Imagina Triana ou Sete Palmas, quando termina futebol, Las Palmas. A gente saindo do estádio. Como sai a gente? Não? Golpeando, passando, cada um com sua pressa, buscando o coche, aparcamento, cada um sua direção. E de repente alguém disse, quem me tocou? E como tu vai dizer essa pessoa? O discípulo disse, Jesus, versículo 31, disse, seus discípulos disseram,
ves que a multitud te aperta e dizes, quem me ha tocado? Na lógica normal, tinha razão os discípulos. Mas Jesus queria dar uma ensinança a eles. Eles disseram, Senhor, mira tanta gente passando, apertando a multitud. Como pergunta quem me ha tocado? Quem vai descobrir quem tocou agora? É impossível. Era impossível. Mas Jesus disse, pero ele mirava ao redor para ver quem havia feito isto. Podemos dizer que Jesus se parou. Jesus detuvo. Disse, eu não vou caminhar hasta que encontre quem me ha tocado. Os discípulos diziam, como é possível? Porque ele disse, algo de mim saiu. Alguém tocou meu vestido porque algo de mim saiu para esta pessoa. Podemos dizer que muitos de nós podemos tocar Jesus de diferente forma, mas nada sai de Jesus para nós. Não recebemos transformação, não recebemos liberação, seguimos atados com problema, mas estamos sempre tocando a Jesus. Mas ela tocou Jesus de forma diferente. Ela tocou Jesus de forma que ninguém podia tocar. Ela não somente não tocou com suas mãos, ela tocou com sua fé, com seu coração. Ela tinha uma certeza. Disse, solamente eu toco este homem, toco seu manto, eu vou ser sano. Ela não sabia que a roupa de Jesus podia sanar. Ela não sabia. Ela não sabia que tocar o manto de Jesus podia receber milagre. Ela não sabia. Mas ela creia em seu coração que esse homem que habla dele, que Jesus Cristo sana, Jesus que restaura, Jesus Cristo dá vida. Eu não quero que ele me veja, não quero que ele ore por mim, só quero tocar seu manto, eu sei que serei sano. Se nós outros venimos à igreja, cada um de nós outros venimos com este pensamento, eu não quero saber quem predica, não quero saber quem canta, eu quero estar aí para receber minha bendição. Amém. E saímos transformados, renovados. Amém. Porque quando uma pessoa é salva, é cambiado, é transformado. Mas se uma pessoa não transforma, porque não está salvo todavia, necessita um toque de Deus. Mas Jesus, ela não disse que Jesus vai tocar-me, não, eu toco a ele. Ela lutou, buscou a força e tocou a Jesus Cristo. E versículo 33 diz, então a mulher temendo e temblando, podemos dizer, sabendo que ela havia sido hecho, vino e postrou delante de ele e dijo toda a verdade. Uau! Eu quando pus a pensar, quando uma mulher te disse, vou contar tudo, leva hora ou não? Porque o amor às vezes que é coisa sencilla, o amor diz, temos que falar. Tu tembla? Se tembla uno, os homens vão dizer, uau, que vai falar agora? Que passou? E tu começa a dar volta na cabeça. Imagina, ela disse Jesus toda a verdade. Eu creio desde o primeiro dia que ela começou a sangrar, ela disse, Jesus, primeiro dia não passa nada. Segundo dia, tampouco, porque é normal. Terceiro dia, não passa nada. Quarto dia, para mim não era normal. Mas quando é o quinto dia, eu disse, não é normal. Alguém me disse, aguenta uma vez mais. Sétimo dia, ela disse, já tem que buscar médico. Ela começou a contar. Uau, toda a verdade, disse. Falou horas. E recuerda que Jesus estava de caminho à casa de Jairo. Jesus não estava passando para sanar ela ou para ser milagre, não estava predicando, não. Ele estava de caminho à casa de Jairo, que ele pediu, vem a minha casa, ora para minha hija, porque está morrendo. E Jairo está aí com ele, ela contando a história de toda a vida, de 12 anos, e Jairo aí esperando. Imagina o sofrimento de Jairo. Imagina, porque podemos dizer que um milagre interrompe outro milagre. Porque ele disse, essa bendição era para minha casa, é para minha hija. Agora essa mulher chega e recebe seu milagre e sigue falando. Glória a Deus. E depois que ela falou toda a verdade, de todos 12 anos, Jesus lhe disse, hija, tu fé te ha hecho salva. Ven em paz e queda sana de tu açoite.
Uau! Dice, Jesús no le llamó mujer, chamou hija. Uau! Isso também me chamou a atenção, porque tu vê, se tu estuda milagre de Jesus Cristo, ele diz, mulher, vai em paz, não peque mais. Mulher, tu fé. E aí disse, hija. Agora disse, por que Jesus disse lá, hija? Por a história que é contada? Eu creio que não. Porque ella necesitaba quizás escuchar esa palabra hija. Porque a tener 12 años de enfermedad, a lo mejor hasta sus padres le abandonaron. Sus familiares le abandonaron. Ella perdió la identidad de hija. Ella perdió la confianza de ser una persona amada como una hija. Y estaba sufriendo un azote, un castigo en su vida. No había esperanza para ella. Y cuando ela oía hablar de Cristo, todo se cambió. Amém. Aleluya. Y Cristo le llama hija. Y palabra hija, fui investigar un poco. Hija, palabra hija, significa descendencia. Que tú tienes una descendencia. Que tú tienes alguien que te cuida, que te ama. Porque cuando un padre llama a mi hija, ella se siente querida, se siente amada, se siente protegida. Entonces dice, hija también significa sucesor, heredero, retoño. Una persona cuando dice, hija, está diciendo, tú eres mi heredera. Aquí creó la confianza, devolvió la vida y dio la autoestima para seguir luchando, seguir avanzando. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote. Azote otra vez, de tu sufrimiento, de tu lucha. Porque cada vez que ela dava um passo, podemos dizer, era um golpe, era um castigo para ela. Não havia esperança para sua vida. Pero aí vimos que ela tinha uma fé que rompe barreira. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Jesus. Quantas vezes, quantos de nós outros havemos sido golpeados, hemos sido maltratados, hemos às vezes perdido a identidade de hija ou de hijo também. Hemos perdido identidade como homem, não dizer meu esposo, meu marido. Às vezes chamar o esposo e dizer, oye, te perde tu identidade como marido. Te duele. E a esposa também o mesmo. Em vez de chamar a esposa, diz, que passa para cá, vem. E chama de mala maneira. E a esposa perde sua identidade de esposa. Às vezes se sente frustrada dentro de sua própria casa. Então, Jesus está aqui para te ajudar. Jesus nunca nos vai abandonar. Ele te vai chamar hijo, hija. Porque Ele tem uma herência para cada um de nós outros. Aleluya, gloria a Dios. Y de repente, versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molesta más al maestro? Y eso, no sé cómo toma cada uno, pero Jairo en este momento, quando falou com Jesus, a hija estava enferma. Ele sabia que estava enferma, podia passar qualquer coisa, mas ele disse, todavia há tempo, há esperança. Eu vou falar com Cristo, eu ouvi Jesus, vou levar a minha casa, daqui a minha casa pode dar 30 minutos. Não, ele chega, ora para a minha hija, vai estar sana. Agora, a mulher começou a falar toda a sua vida durante 12 anos, passou hora, diz a Bíblia, mientras falava, chega persona de sua casa. Disse Jairo, tu hija ha muerto. Já não há solução para tu hija. Não molesta mais a maestro. Não hace falta ir com Jesus a tu casa. Não hace falta mais falar com ele, porque tu hija ha muerto. Não havia esperança. Imagina como sentiu Jairo neste momento. Eu imagino que seu rosto se cambiou. A lo mejor estava escutando a história da mulher
Estava contente, dizia, mira, menos mal, já tenho a Jesus, sanou a mulher, chega a minha casa, vai sanar minha hija. Estava contente. Quando escuta essa notícia, automaticamente se cambiou o rosto, se cambiou a cara, puso triste. Às vezes também passa com nós outros. Nós outros estamos contentes, alegres, de repente nos vem mala notícia, de repente nos sucede algo e nós outros cambiamos de rosto. No Salmos 42 diz, não tenham temor de malas notícias. Então, diz a Bíblia, que versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, creer solamente. Jesús para hablar, no temas, creer solamente, é porque Jesus sabia como ele começou a sentir. Ele perdeu a esperança. Ele quizá disse, já não hace falta nada. Já não hace falta ele preparar para inteiro. Aqui, na Espanha, não pagamos funerária, com uma chamada, a gente vem já para sua casa, o médico todo prepara o corpo e leva para isso, não? Mas meu país não. Meu país, quando alguém morre, a gente tem que chorar. Se não tem dinheiro, chora mais todavia. Sim, para que veja mais gente. Sim, para depois agora vai pensar em comprar que carro. Tem que reunir dinheiro para comprar carro. E depois tem que ir para a rádio e anunciar que morreu. Depois agora ir para a polícia. Depois para médico. Depois agora que vão à tua casa para ver se foi ahogado, foi matado. De um montão de coisas, tu sofre um montão. Depois agora leva o corpo para um lugar ou deixa em tua casa durante 24 horas. Dia seguinte te organiza inteiro. Isso é assim. É tempo de Jara, não sei como era. Imagina Jara chorando, pensando de comprar carro para sua filha que ela amava. O livro de Lucas disse que ela é a filha única que tinha. Imagina o sofrimento deste homem. Jesus automaticamente tinha que consolá-lo. Disse, não temas, crê solamente. A fé, podemos dizer que a fé quita o temor. A fé há que crer. Porque vemos que a fé vai acompanhar de oração e súplica. E a fé temos que reaccionar, temos que acionar, temos que movimentar-nos, temos que resistir. Vimos também que a fé há que crer, aunque não vê nada. Ele, aunque não veia nada, Jesus disse, não temas. Crer solamente. Já não sei se passa cada um de nós outros num problema difícil. Temos que resolver algo importante e alguém vem e diz, tranquilo, não passa nada. E como sente nós outros? Tranquilo. Nós outros também conduzindo na carretera, é tráfico daí todo. E o chefe nos chama e diz, Lázaro, onde está? Necessito que te vá agora para recolher a papa. Tu disse, chefe, é tráfico. E tu não põe nervoso, vai querer tocar a pita a todo mundo. Vai ver como uno já não respira. Disse, sim, estou de caminho, é tráfico. Mas já põe uno preocupado. Já põe ambiente tenso. E imagina como estava Jairo nessa situação. Ele diz, não tema, crê solamente. Quer dizer, diz ele, mesma fé que tu me explicaste de princípio, mantenha-lo. Não cambia por nada. Mesma fé que tu entregaste no momento que entregaste nossa vida a Cristo, esta mesma fé, mantenha-lo. Porque às vezes, com circunstâncias, nós cambiamos nossa fé. Ponemos temor em nossa fé. Ponemos dúvida em nossa fé. E traemos tristeza. E nossa fé, em vez de crescer, mingua ou para ou mingua outra vez. Por isso ele disse, não tema. Mantenha a fé, a confiança do princípio. Eu sei que não era fácil. Não era fácil. E diz aqui, automaticamente podemos entender que Jesus deu pressa. Já não foi com a multitud. Disse, quedam aqui todos. Quizá Jesus falou a outros discípulos e quer ir com a multitud, não permita que nenhuma multitud passe mais. Diz a Bíblia que ele tomou com quem? Tomou consigo, não? Versículo
37 diz: não permitiu que lhe seguisse nadie, senão Pedro, Jacobo e Juan, filho de Jacobo. Quer dizer, ele só pediu 3 pessoas que lhe acompanharam e Jairo também. Nada mais. Quizá ele disse: se eu vou com a multidão, não vou chegar a tempo. Tinha que dar prisa. Às vezes, há coisas na nossa vida que temos que tomar ação e dar prisa. Se tu só levantar às 5 da manhã para orar, há um momento que tem que levantar às 4. Tem que dar prisa para que o processo se aumenta. Se tu ora, tu começa a ajunar para que as coisas se cambiem. Amém? Jesus deu pressa, diz a Bíblia, Jesus deu pressa e automaticamente tomou com ele 3 pessoas e vinham à casa do principal, versículo 38 diz: e vinham à casa do principal da sinagoga e viu um alboroto. E os que choravam e se lamentavam muito. Alboroto, sabemos, era um desordem. Ele chegou, viu um desordem aí, pessoas chorando, gritando, estava todo desordenado. E versículo 39 diz: entrando, lhes dijo: por que alborotais e chorais? La niña não está muerta, sino duerme. Uau! Agora vimos que eles conheciam a morte. Quantos nós outros conhecemos a morte? Como que saber que a massa está morta? Põe, toma pulso, não? Não toma pulso. Outra pessoa põe o hino aí, se respira. E que se não respira, não tem pulso, tu diz como? Está morto. Agora vem Jesus, diz: não chora. A niña não está morta, duerme. E aí diz a Bíblia que automaticamente começaram a burlar dele. Riram dele, burlaram dele. Por isso, os cristianos, nós outros como crentes, não podemos ter dúvida. A gente vai rir de nós outros, vai burlar de nós outros, não porque nós outros estamos equivocados. Não. Às vezes, a lo mejor estamos incorretos, ele nos vê equivocados e burla de nós outros, ri de nós outros. Quando nós outros dizemos: não tenho fé, essa situação vai cambiar, eu vou orar, vou ajudar, Deus vai cambiar esse problema. E outros dizem: tu vai orar, esse Deus invisível. E ri. E burlam-se de nós outros. E sem saber que Deus transforma problema em vitória. Amém. Por isso, há que conhecer a Deus, há que ouvir falar de Ele para criar fé em nossos corações. Jairo sabia quem era Jesus, mas neste momento ele não sabia que Jesus podia ressuscitar no morto. Jesus, meu pensamento disse que Jesus não podia falar palavra negativa. Ele não podia falar. Neste momento ele disse: a niña não morre, não está morta, está viva. Porque se está viva é mais fácil ele chegar e despertá-la. Mas se dizer está morta, tem que ressuscitá-la. Para Deus nada é impossível. Mas neste momento, a gente se burlaram dele, mas ele que isso, echaram todo para fora. Você está rei fora. Você burla de mim? Fora. Isso também passa na nossa vida como crente. Tu quer ler a Bíblia, quer orar, quer congregar e a pessoa ri de ti. Então o que tu fazes? Em vez de tu echá-los fora, tu é que sai de fora da igreja e vai com eles. Isso passa com nós outros. Ou não? Não, meus amigos não me querem, burla de mim, por isso eu já não vou na igreja. Onde está? Estou com eles. Onde está a tua fé? Se morreu. Porque em vez de nós outros, Jesus que isso, que tu fora, se tu não tens fé comigo, tu não crês no que eu creio, fora. Diz a Bíblia que Jesus echou todo fora. Deixou solamente pessoas que podiam crer. Glória a Deus. Dice: e tomando la mano la niña, lhe dijo: Tabita cumi, que traduzido é: niña, a ti te digo, levántate. E luego la niña se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e se espantaram grandemente, pero ele lhes mandou muito que nadie lo subiese, e dijo que lhe diese de comer. Jesus ressuscita a niña, não? Aqui a Bíblia diz niña. Quando a Bíblia diz niña, podemos dizer que é uma pessoa pequena, protegida, amada, querida, não? Porque é uma niña recém-nascida, uma pessoa muito sensível,
¿no? Jesús dice, niña, levántate. Y ella se levantó. Y dice Jesús, no dice a nadie, este es nuestro secreto. No dice a nadie que la niña estaba muerta, fue resucitada. Dale de comer y van a caminar. Y a veces nosotros sabemos, ¿no? Que cuando algo pasa, cuando tú dices no dice a nadie, todo el mundo corre va a decir. Cuando dice una persona, mira, tú contaste esta historia ahí, pero no dice a nadie. Hasta que tú llegas a tu casa, la gente llama, mira, escuché eso. Dice para no decir a nadie. Y Jesús dice en la Biblia que la fama corrió por todo lado. Corrió por todo lado. Y nosotros también necesitamos un milagro en nuestra vida. Amén. Necesitamos un encuentro con Dios en nuestra vida. Para eso tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa. Amén. Para que nuestros familiares vean el milagro de Jesucristo. Si nosotros tenemos familia, hijo, marido o esposa en droga, vício, bebedeira, cigarrillo, en todo, invita a Jesús a tu casa. Ora por Él, intercede por Él, clama como hizo Jairo, clama por Él, intercede por Él, não quita a toalha, não perde a esperança. Parece que todo se acabou, já não há esperança, já não há sonho, mas sigue mantendo tu fé, cree, solamente creer. Aleluia, glória a Deus, solamente creer, porque Jesus é o único que tem o poder de transformar problema em vitória. Não cansemos de orar, não cansemos de interceder, porque Deus cambia as coisas. Amém. Mira como se cambia a tortilla espanhola. Não se põe papa, huevo, põe assim, põe sartén e hace assim, dá a vuelta. Eu não sei hacerlo porque a lo mejor pode cair, mas a pessoa que hace assim toque e dá a vuelta rápido. Assim hace Deus também com nós outros. Quando nós outros creemos e quando dizemos, Senhor, eu já não puedo mais, entrega em tus manos. Deus disse, tu rinde, então eu tomo. Eu assim, pá, dá a volta. Mas se tu disse, não, eu vou seguir, e vai com tua força, não pode. Deja Deus ser Deus em tu vida. Amém? E para terminar, para receber um milagre, temos que conhecer ou saber a vontade de Deus. Temos que saber o que pensa Deus de nós outros. Se nós não sabemos o que pensa Deus de nós, nunca vamos alcançar o que Deus tem para nós. Quem sabe qual é o desejo de Deus para tu casa, para tu vida? Qual é o desejo de Deus para ti? Porque pensamento, diz a Bíblia, Deus também tem pensamento de bem para cada um de nós. Pensamento de paz. Às vezes nós outros pensamos mal, mesmo assim Deus sigue tendo um pensamento de bem para nós outros. Em 3 de Juan, 3 de Juan 2. 3 de Juan 2. Glória a Deus, aleluia. 3 de Juan 2. Diz a palavra. Espírito Santo de Deus trouxe revelação da palavra para nós esta manhã. Diz: amados, eu desejo que tu seja prosperado em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera tu alma. Desejo de Deus é que sejamos todos prosperados, que tenhamos todo saúde, para que todo vaya bem em nossa vida, assim como prospera nossa alma. A alma, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nossa alma não para, siga prosperando, siga avançando, siga em comunhão com Deus, vai unido ao Espírito para dia de redenção. Assim como prospera nossa alma com Deus, Deus quer que nossa vida dia a dia também vai ser prosperada. Amém. E que tenhamos saúde, tenhamos força, porque uma pessoa sem saúde não pode cantar, não pode alabar, não pode exaltar a Deus. Deus te necessita sano, te necessita livre, te necessita com força. Por isso Ele cuida da tua saúde. Amém. Por isso dizem, os que servem a Deus, é difícil estar enfermo. A enfermidade vem, toca seu corpo, mas não quer apostar uma semana, 2 semanas. Não. Porque Deus sabe quem é essa pessoa.
Deus te levanta, te sana. Por isso, irmão, busca de Deus. Ama esse Deus com todo o teu coração. Pongamos de pé. Vamos cantar esta canção.